Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos voltar a um tema que nós tratamos há cerca de 6 meses atrás. Nós vamos falar sobre a Polícia Militar. A atuação da Polícia Militar nas favelas, como é que ela se forma dentro da corporação, né? E as consequências que isso está tendo na sociedade. É um aprofundamento, uma reflexão a mais sobre o programa anterior. Quem quiser ver o programa anterior, ele se complementa, né? Mas nós vamos começar apresentando as nossas duas convidadas, que são especialistas no tema. Eu quero apresentar para vocês a Jaqueline Signoretto. A Jaqueline é doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo. Ela realizou um estágio pós-doutoral na Universidade de Toulouse, onde foi professora visitante na Cátedra de Estudos sobre a América Latina. Também foi pesquisadora visitante na Faculdade de Ciências Sociais, na Universidade de Ottawa, no Canadá. É professora associada da Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Sociologia e pós-graduação em Ciências Sociais. Lidera o grupo de estudos sobre violência e administração de conflitos da UFSCar e tem experiência em sociologia da violência, atuando principalmente nos seguintes temas: administração institucional de conflitos, acesso à justiça, violência, segurança pública, sistema de justiça, prisões, controle estatal do crime. Muito obrigado, Jaqueline, por estar aqui com a gente. Vai ser ótimo contar com a sua participação. Quero apresentar também para vocês a Juliana Farias, socióloga. Ela possui graduação e mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente realiza pós-doutorado no Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, da Unicamp, com bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e desenvolve um projeto de pesquisa Violências de Gênero, Violações de Estado, um estudo sobre formas de governar territórios e corpos. Ela assina, em coautoria com a Natasha Neri, um roteiro e argumento do documentário Auto de Resistência, de 2018, que foi dirigido por Natasha Neri e por Lula Carvalho. Muito obrigado também, Juliana, por estar aqui com a gente. Bom, vamos começar então na nossa conversa aqui. Eu queria me dirigir a Jaqueline. E, Jaqueline, eu queria entender um pouco como é que se seleciona, como é que se recruta gente para participar na Polícia Militar. Quais são as exigências que a Polícia Militar tem para incorporar novos elementos? E existe algum tipo de formação que é dada para esse pessoal que entrou? Você podia ajudar a gente a esclarecer essa situação? Claro. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite e felicitar aqui por estar com a Juliana e com você nesse debate, né? Saudar o público. Bom, para a gente entender essa questão, tem que entender que tem 27 polícias militares no estado, né? Dentro do Brasil, e cada uma delas tem uma história peculiar, né? Então, você tem polícias militares que têm uma grande tradição assim, acadêmica, né, e protocolos de atendimento, de operação, né, e produzem, enfim, tem intelectuais orgânicos e etc, né, então as polícias de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, né, tem gente que escreve livros, que faz teses, que pesquisa, enfim, que tem, né, um quadro de formação, mas também você tem organizações que são muito mais precárias materialmente e também nessa parte de formação, né? Então, é muito difícil falar assim, a polícia militar, né? O que você tem é um conjunto de organizações aí, né? E que tem tamanhos diferentes, histórias diferentes, estruturas organizacionais muito diferentes. A estrutura da polícia militar foi criada durante a ditadura militar, né? As polícias militares foram instituídas em 69 e algumas delas incorporaram antigos corpos policiais, como era o caso de guardas, forças públicas, então elas já em si começam
com culturas organizacionais um pouco mistas, né? E esse enquadramento institucional, ele não foi alterado durante a redemocratização, né? Então isso é super importante, porque elas continuam tendo estruturas organizacionais, né, que correspondem àqueles objetivos de um período ditatorial que tinha a intenção de centralizar o tema da segurança pública, né, e vamos dizer assim, minimizar a capacidade dos governadores de resistirem, né, com suas forças policiais. Vamos dizer, a centralização foi feita pelo AI-5, o endurecimento do regime, né? Então isso marca as polícias militares, né? Elas têm duas entradas, como também é o caso das polícias civis, e desde 1988 tem que ser por concurso público, né? Desde a Constituição. Mas vamos dizer assim, houve pessoas que ingressaram nessas polícias, né, por outras formas, porque elas incorporaram outras organizações que estavam ali. Mas a partir de 88 é tudo por concurso público. E a Polícia Militar tem duas entradas. Você tem o grande corpo, né, de soldados, cabos, subtenentes, que algumas polícias militares hoje exigem formação universitária, mas a maior parte não exige, e eles são, né, formados por cursos que vão de 3 a 6 meses, às vezes um pouco mais, dependendo do estado, e você tem uma categoria que são os oficiais da Polícia Militar, que são formados dentro das próprias corporações. Esses oficiais fazem cursos dentro das próprias corporações, portanto, existe um controle muito grande, organizacional, daquilo, né, que forma os policiais militares e, em especial, os oficiais da Polícia Militar. Final dos anos 90 para frente, com os impulsos de democratização, algumas polícias militares passaram a fazer parcerias com universidades para esses cursos de formação, principalmente aqueles que vão dar acesso para que os oficiais passem de uma categoria para outra. Mas isso não é feito em todos os estados. São Paulo, por exemplo, faz a sua formação policial integralmente dentro da própria corporação, quer dizer, é um controle muito rígido da cúpula sobre aquilo que é ensinado para os policiais, né, em toda a base. Tá, eu vou explorar um pouquinho mais com você esse negócio. O que é ensinado? Bom, existe um currículo, muito diferente o currículo dos oficiais e o currículo dos soldados, né? Os soldados, eles são muito instruídos a como cumprir as ordens, né? Como operar os equipamentos, como, enfim, hoje em dia as grandes polícias militares trabalham muito com equipamentos. Eles têm tablets, eles têm celulares, eles usam, né, essas ferramentas de consulta. Então isso é ensinado para os soldados, né? Manejar arma, ordem unida, né? É muita coisa que precisa ser ensinado por essa estrutura militar, né? Que não necessariamente tem a ver também com prestar um serviço ao público. O que não é ensinado? Técnicas de mediação de conflitos, intervenção em conflitos sensíveis, como violência contra a mulher, não tem esses conteúdos, ou se eles têm, eles são dados, né, em disciplinas assim muito rápidas. Por exemplo, uma disciplina de direitos humanos que tiver uma carga horária, né, você tem que ensinar milhões de coisas, né, para um oficial, na verdade, para um soldado, né, e o curso de oficiais, sim, pode se desenvolver um pouco mais, mas eles aprendem, sobretudo, gestão, né, gerir, eles serão chefes de equipes. Então, esse conhecimento de gestão, de planejamento, né, é que faz parte, na verdade, e, de novo, né, esses modelos de policiamento alternativos, polícia comunitária, o próprio modelo de desenvolvimento de uma polícia integrada para atender a Lei Maria da Penha, etc. Isso não faz parte, ou vai fazer parte, do currículo apenas de oficiais que vão, por exemplo, fazer sua monografia sobre esse tema, né? Então, vamos dizer assim, não é o mainstream. O mainstream é operar o policiamento ostensivo, né? É isso que operar para o caso dos soldados e planejar e monitorar para o caso dos oficiais, né? Isso, e vamos dizer, um grande peso sobre o policiamento ostensivo, né? E que ele é basicamente voltado para monitoramento dos indicadores, né? Dos próprios registros policiais, então monitoramento dos indicadores, e aí eles planejam a ação. Então os indicadores vão dizer o quê? Eles vão refletir,
na verdade, a própria atividade policial, né? Porque quanto mais você prende pessoas por tráfico de drogas, mais o tráfico de drogas aparece no registro da polícia, mais a polícia, então, olha para aquilo e fala assim, então o tráfico de drogas, né, é o que eu tenho que me ocupar, porque veja aqui os nossos indicadores, né? Então, vamos dizer, eles basicamente ficam procurando aquilo que o saber deles, né, indica, e existe muito pouca, então, assim, tráfico de drogas e crimes patrimoniais, né? E, em geral, as polícias não têm muitas ferramentas intelectuais e operacionais para lidar com a defesa da vida, né? Redução de violência, redução de letalidade, né? Então, algumas poucas polícias, em alguns momentos, têm programas específicos de redução de letalidade, mas isso não faz parte, vamos dizer assim, daquilo que é o ensinamento geral que é transmitido nas academias de polícia, né? Então, se há um governo que aplica, né, um programa de redução de homicídios, um programa de redução da violência, aquilo por um tempo vai ser ensinado, mas depois acaba, né, vamos dizer, mudando e volta-se para aquele padrão, né? O caso das relações raciais é a mesma coisa. Vamos botar a Juliana. Olha, o que a Jaqueline está falando é bem interessante, porque é uma proposta de formação, né? É uma estrutura de formação. Mas o que a gente vê inclusive, naquelas marchas que os soldados fazem no treinamento e tal, eles cantam músicas, né? E algumas dessas músicas são nós vamos para a favela para matar, né? Quer dizer, eu queria tocar a parte sensível, vamos dizer assim, dessa formação, né? Você pega a Rota, você pega outras unidades de policiamento ostensivo, eles não têm formação de respeito à cidadania. Eles aprenderam, inclusive, no Haiti, não é? Como é que faz para implantar o terror. Eu estou falando besteira, Juliana, ou a formação do policial militar tem também isso? Então, Silvio, primeiro queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui com você nesse programa Debate do Le Monde Diplomatique na TVT, que é um programa indispensável hoje em dia. Acho que a gente precisa valorizar também esses espaços na mídia, né? E estar aqui também com a professora Jaqueline, que é uma grande referência nessa área. Me sinto muito honrada, né, por essa oportunidade. E eu concordo, assim, com absolutamente tudo que já foi dito, essa questão da formação, de fato, que não enfatiza, né, a garantia dos direitos e a garantia, em especial, a garantia do direito à vida, né? E quando você traz essa questão das músicas, né, que cantam, né, tem uma que ficou muito conhecida, inclusive na época que lançaram a primeira versão do filme Tropa de Elite, né, que era essa música de treino que diz que vão entrar na favela e deixar corpos no chão, né? Que essa seria a missão dessa tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? O BOP. E o que eu entendo, né, que vale a pena trazer para esse debate é que, de fato, tem um compartilhamento da compreensão, né, de que existe um inimigo que precisa ser combatido. Isso foi construído, né, ao longo da história de formação do Brasil enquanto um Estado nacional, né? Isso, claro, as polícias militares nessa configuração que existem hoje, né, tem toda uma comunicação com o período ditatorial militar no nosso país, mas essa construção de um inimigo que precisa ser combatido é algo que data do período colonial, né? A violência que hoje a gente enxerga, né, acontecendo, ela atinge corpos específicos, territórios específicos, né? Então, assim, a ideia de pacificação para controlar pessoas, ela fez parte do período colonial para uma maneira de tratar as populações indígenas que aqui habitavam, e isso vai se atualizando também
para as pessoas negras após o período de abolição, né? Claro que a violência do período da escravidão também marca e alimenta o que é possível de ser entendido como uma violência posterior, mas, na minha perspectiva, a gente não tem como hoje olhar para o que acontece nas favelas, né? Especialmente favelas e territórios periféricos, especialmente urbanos, com essas forças de Estado que ainda seguem essa perspectiva civilizadora de pessoas e de determinados territórios, né? Então, se a gente hoje tem a possibilidade de olhar, e como a Jaqueline falou, são muitas polícias diferentes e são muitos tipos de policiamento diferentes também, né? Se a gente pensar a experiência mais recente que tentou, né, apresentar uma alternativa, também acionando essa ideia de pacificação, que foram as unidades de polícia pacificadora, né, você tem uma confluência e se tentou implementar uma formação também diferenciada para os agentes dessas unidades. No entanto, até a utilização do armamento dito não letal ou dito menos letal produziu mortes. Então, o que a gente enxerga é uma atuação que, independente, né, do tipo de policiamento, do tipo de estrutura que está se propondo, se está se apresentando como uma novidade, né? Acho que também essas novidades podem trazer propagandas enganosas, né? Porque carregam na história, né, dessa instituição esse olhar para determinadas pessoas que habitam determinados territórios, né? E aí a gente está falando especificamente das pessoas negras, moradoras de favelas e periferias, que são enxergadas, sim, como inimigos que precisam ser combatidos, controlados, pelo menos, né? E, no limite, exterminados, eliminados, né? Essas pessoas, elas são enxergadas, e isso não é uma invenção, isso vem sendo apresentado historicamente a cada momento da história, a partir de declarações públicas de pessoas que ocupam cargos importantes, né? Como um governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, já explicitou que as mulheres moradoras de favelas são fábricas de produzir marginais, né? Para citar um exemplo apenas, né? Então, não é possível pensar essa presença armada de agentes de Estado nesses territórios, independente da formação que recebam, sem considerar todo esse histórico de criminalização dessas populações e desses territórios. Uhum. Muito bom. Jaqueline, ajuda a gente a compreender o seguinte: quem controla a Polícia Militar? Porque ela tem um grau. Você falou, tem 27 polícias. A gente sabe que formalmente são os governadores, né? E a gente sabe que os governadores têm a maior dificuldade de controlar. Quer dizer, amparado em que poder essas polícias militares lutam pela sua autonomia? Eu não sei se eu concordo com você que os governadores têm dificuldades, né? Claro, tem, porque elas são estruturas, né? Armadas, e as polícias militares são muito boas de lobbies, né? Inclusive lobbies legislativos, né? Então a gente foi vendo aí, né, o crescimento dessas lideranças políticas que saíram das próprias instituições policiais e muitas candidaturas de policiais, né? Então realmente eles buscam essa autonomia operacional e etc. Mas também é verdade, né, que quando os governos tomam decisões, né, de fazer o controle da ação das polícias, isso também surte um efeito, né? Então nós estamos agora vivendo essa realidade aí, por exemplo, eu, né, falo do estado de São Paulo. O governador Dória assumiu, né, o governo com esse discurso, né, de a partir do 1º de janeiro a polícia vai atirar para matar, né? Bom, a polícia passou efetivamente, né, a aumentar a letalidade, assim, disparou a letalidade policial no ano de 2019, no ano de 2020 ela atingiu os patamares, assim,
mais elevados daquilo que a gente viu no período de toda a história da polícia, né? E a partir do segundo semestre de 2020, passou-se a exercer, né? O governo do estado de São Paulo passou a ter uma ação, né? De redução da letalidade policial, e ela efetivamente reduziu, né? A segundo semestre de 2020 foi totalmente diferente do primeiro semestre de 2020, e agora em 2021 eles implementaram as câmeras nos uniformes, né? E aí houve uma queda assim vertiginosa, né? A níveis assim, a maior queda da letalidade no período mais rápido que nós já registramos, né? Então, quem controla a polícia? Eu digo para vocês, é a própria polícia, né? São os mecanismos institucionais internos, né? Que quando existem políticas, né? Que focam a redução da violência, né? A polícia passa por isso. Então, a gente já assistiu isso acontecer no Rio de Janeiro, a gente já assistiu em outros períodos em São Paulo, já assistiu isso acontecer no Pernambuco, já assistiu isso acontecer no Distrito Federal, né? Quer dizer, quando você tem programas de redução da violência e você cria outras ferramentas, né, para que a polícia possa trabalhar, isso surte um efeito, né? Agora, quem deveria controlar a polícia não controla, né? Então, o controle externo da polícia deveria ser feito pelos ministérios públicos, né? Ministérios públicos estaduais, através dos mecanismos de controle externo, mas isso não funciona, né? Não vem funcionando, né? Então, basicamente, quem controla, né, quando quer, né, exercer um controle, são os próprios mecanismos institucionais do monitoramento da ação policial dentro dela mesma, né? E o que é um problema, né? Quer dizer, a polícia não pode ser uma força autônoma porque ela é uma força armada, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Para a gente viver numa democracia e considerar que qualquer organismo dentro de uma democracia seja democrático, ele precisa ter pesos e contrapesos, né? Ele precisa ter, né, formas de controle e de participação social, né? Então, a polícia não tem, o Ministério Público teria que fazer este papel, tanto do ponto de vista mais macro, quer dizer, cobrando a implementação, né, através de ações civis públicas, a implementação, como foi feito no Rio de Janeiro, agora, pela primeira vez durante a pandemia, né, proibindo ações e tal, ou pelo menos pedindo e tal. Mas, veja, o STF fez isso, o governo do estado do Rio de Janeiro descumpriu muito recentemente, e o Ministério Público não se colocou, né, para fazer essa cobrança. Mas o Ministério Público também teria a atribuição de fazer isso no caso a caso, né? Quer dizer, de quando ele pega os autos da prisão em flagrante, ele fazer essa gestão. Então, foram criadas as audiências de custódia, né, como um reconhecimento de que esse mecanismo não estava funcionando muito bem, mas mesmo as audiências de custódia acabaram sendo focadas no problema do encarceramento em massa. Então, quer dizer, fazer o controle da prisão desnecessária, né, da prisão abusiva, e muito menos peso foi dado ao controle da atividade policial, né? Prisões desnecessárias, autos de prisão em flagrante sem provas ou feitos apenas com a palavra dos próprios policiais. Então, quer dizer, a audiência de custódia, através da supervisão do Ministério Público, né, deveria estar operando isso de uma maneira muito mais efetiva e não vem acontecendo, né? Juliana, você podia complementar um pouco aí? Eu queria lembrar, nós estamos com eco. Eu queria lembrar que existe uma relação com o Exército também, né? Existe uma corregedoria do Exército para a Polícia Militar, né? Que aparentemente não funciona, né? Então, vamos falar um pouco mais dessa autonomia para depois entrar, vamos dizer assim, de fato, né, na vivência da polícia na favela, que eu acho importante entrar também para isso. Você gostaria de complementar um pouco o que a Jaqueline está colocando? Sim, gostaria, e tem a ver com esse outro comentário também que você fez, Silvio, porque assim, para além dessa questão que a Jaqueline já trouxe com muita propriedade, né, em relação aos ministérios públicos, acho que tem um episódio, né, recente que aconteceu no Rio de Janeiro, que vale a pena a gente lembrar aqui para essa discussão, né? Foi construído um grupo
dentro do MP do Rio de Janeiro, que era justamente um grupo de atuação especializada em segurança pública, né, chamado GAESP, para acompanhar determinados casos considerados mais complicados, casos, né, onde a atuação policial, né, onde houve mortes decorrentes dessa intervenção policial. Então, era um grupo que estava em contato direto com os familiares das vítimas, e esse grupo foi desfeito justamente nesse período de pandemia também, né? No lugar desse grupo, foi apresentado um plantão do Ministério Público, né? Que está sendo super difícil o diálogo, está sendo assim, não está, de fato, respondendo a uma demanda que é uma demanda muito específica e muito necessária, né? Então, assim, uma parte do controle, eu acho que é importante a gente trazer essa informação, pensando especificamente no Rio de Janeiro, que também funciona muitas vezes como um laboratório para essa atuação, né? O uso de helicópteros, por exemplo, né? O incentivo também do governador, né? O penúltimo governador em exercício, né, o Wilson Witzel, que falou que tinha que mirar na cabecinha e atirar, e passeou dentro de um helicóptero durante uma operação policial no estado, né, fez um vídeo e divulgou em suas redes sociais. Esse tipo de situação também merece ser discutida, porque a gente está falando de uma investigação que começa necessariamente dentro da própria Polícia Civil, né? Independente de se foi uma operação da Polícia Militar ou da Polícia Civil, o primeiro registro, a primeira informação oficial sobre o ocorrido vai ser registrada numa delegacia da Polícia Civil, né? Quando essa operação ela é protagonizada por agentes da civil, mesmo que venham outras forças, né? Às vezes, como você falou, tem a questão do Exército, tem a questão do encaminhamento também de determinados casos para a Justiça Militar, o que é um outro problema para a investigação, porque aquilo se transforma praticamente numa questão administrativa, interna, né? Casos que também envolvem violação do direito à vida, que deveriam estar sendo julgados, né, nos tribunais de júri, né? E que vão para a Justiça Militar. Então, eu acho que trazer essa questão também da Polícia Civil investigando os próprios policiais civis, né? Não apenas os policiais militares, é um outro problema que a gente tem e que não está conectado apenas com a gente que atua na ponta, né? Eu acho que esse é um outro dado importante para a gente trazer, né? Que às vezes as críticas recaem sobre esse agente que efetua o disparo, né? Mas se a gente pensar, tem toda uma engrenagem, né, em funcionamento que permite também que esse tipo de atuação letal continue acontecendo, que vai ter a ver, por exemplo, com a maneira como esse cadáver, esse corpo que foi atingido, vai ser examinado no IML por um perito legista que também é um agente da Polícia Civil. Pelo menos no Rio de Janeiro, né, ele faz parte do quadro da Polícia Técnico-Científica, né? Então, a gente está falando de uma série de caixinhas de Estado, né, se quisermos, que organizam esse tipo de atuação e que perpetuam esse tipo de atuação letal da polícia, né? E é essa documentação que vai ser utilizada nos inquéritos policiais e, posteriormente, quando esse inquérito se transforma em processo judicial, é esse laudo cadavérico produzido por um perito legista, também agente da polícia, que vai fazer parte da documentação que vai compor um processo judicial, né? Então, assim, são muitos detalhes, eu acho, que atrapalham essas investigações também, e isso precisa ser lembrado, né? Então, olha, você sabe que no debate anterior que a gente fez sobre a PM, né, foi levantado um dado de que nós estamos com uma média de uns 60 mil assassinatos por armas de fogo por ano. Evidentemente, com uma concentração muito grande nos jovens negros de favelas,
né? Principalmente do sexo masculino, né? Mas foi atribuído à polícia militar 33% dessas mortes no ano de 2020, eu acho, né? 60 mil, são 18 mil mortes, mais disso, 18 mil assassinatos, né, cometidos por policiais militares, né? Jaqueline, como é que some com 18 mil assassinatos? Essa justiça militar, o que ela faz? Pois é, eu fiz um estudo, né, em 2016, eu e o meu grupo de pesquisas do GEVAC fizemos um estudo com a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, e nós identificamos que, naquela época, né, 25% das mortes violentas na cidade de São Paulo eram diretamente causadas pela letalidade policial em serviço, né? Fora que há um outro tanto de mortes que são homicídios comuns, né, praticados por policiais militares fora de serviço, né? E isso vem crescendo ao longo do tempo, né? Conforme o Estado de São Paulo foi realizando, né, foi passando por uma redução no número de homicídios, que isso foi acontecendo, né, ao longo dos anos 2000, a participação das mortes provocadas por policiais militares foi aumentando cada vez mais. Então, nós fizemos esse estudo. A Samira Bueno, na tese de doutorado dela, também percebeu, né, que havia vários municípios da Grande São Paulo em que isso excedia 30%, né, quer dizer, um terço de toda a violência, né, dos municípios da Grande São Paulo era provocado por policiais em serviço, né, e isso tem uma tendência de crescimento. O próprio Comitê Paulista, né, para os direitos dos adolescentes, que é um órgão da Alesp, tem olhado para esses números com muita preocupação, né, e percebendo o que é isso, quer dizer, o padrão de violência da polícia militar hoje, no estado de São Paulo, excede em muito o padrão violento da própria sociedade, né? Quer dizer, você tem, né, embora no Brasil em geral você tenha tido esse crescimento dos homicídios, no estado de São Paulo você observa uma redução, enquanto que a letalidade policial, né, aumentou. Então nós chegamos aí a esse patamar do ano 2020, né, aonde a polícia chegou no seu patamar mais violento de toda a história da polícia militar do estado de São Paulo, né? Então daí agora em 2021 foi feito esse investimento num programa de redução e foi feita muito barulho pela sociedade civil, protestos, atos, né, assinaturas, muita coisa, muita pressão sobre o governador Dória para que ele, né, modificasse, né, inclusive a questão racial sendo colocada em pauta de uma maneira muito forte, né? Porque a gente sabe que a letalidade policial atinge. Então eu fiz esse estudo, né? A gente lançou um livro esse ano, né? Policiamento ostensivo em relações raciais, que foi feito em 4 estados, mas especificamente no estado de São Paulo. Tem áreas da cidade de São Paulo que a chance de um jovem negro morrer, né, por letalidade policial é 7 vezes maior o risco que um negro corre, né, de ser vítima de uma ação policial com morte, é 7 vezes maior do que das pessoas brancas, né? No estado de São Paulo como um todo é 3 vezes mais. Em regiões da cidade de São Paulo esse índice aumenta muito. Então, quer dizer, quando os policiais estão diante de pessoas negras, a gente poderia traduzir esse número assim: eles atiram 7 vezes mais fácil, né? Quer dizer, a decisão de atirar quando eles estão diante de uma pessoa negra, né, ela pode chegar a ser 7 vezes mais frequente. Vamos entrar nisso, né? Juliana, você fez parte do argumento, do roteiro, do auto de resistência, não é? Quer dizer, você, para isso, teve que se aprofundar, se envolver com um cotidiano policial nas favelas, não é? Eu tenho informações assim de jornal, tal, de que os policiais na madrugada metem o pé na porta de uma casa, entram, expulsam as pessoas, botam um volume de rádio enorme para ninguém ouvir, né?
e ou dão uma surra num jovem, ou mesmo matam o jovem e vão embora. Quer dizer, esse terror, como é que é? Ele continua existindo? Ele aumentou com o fato de termos governadores e mesmo o presidente incentivando tudo isso? Infelizmente, sim, Silvio. Mas eu vou começar assim pelo começo da sua pergunta relacionada ao filme especificamente, né? Eu vinha acompanhando, minhas pesquisas são realizadas desde 2004 a partir de uma conexão que eu estabeleci com coletivos de familiares de vítimas de pessoas que foram assassinadas por agentes de Estado armados nas favelas do Rio de Janeiro, né? Mais especificamente a Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência, que é um movimento que se criou em 2004, né? Então, são muitas mães de muitas favelas diferentes que participam desse coletivo, né? E eu, enfim, a minha produção acadêmica, né, e política, junto com esse coletivo, também parte dessa relação que foi construída, né? Então, desde né, de TCC até minha tese de doutorado, que ano passado foi publicada também em livro, se chama Governo de Mortes, né? As pesquisas são feitas a partir dessa agenda. Então, os relatos, né, o meu olhar para a violência de Estado e para essa violência também das polícias nas favelas é um olhar que foi construído a partir dessa interlocução com familiares de vítimas, em especial as mães, né, que são as grandes protagonistas dessa luta. Então, eu defendi a tese em 2014 e a Natasha Neri, né, que é uma das diretoras do documentário, entrou em contato comigo, me convidando para escrever o roteiro junto com ela, porque ela já tinha uma série de pesquisas, né, realizadas no âmbito do NECVU, né, com também livro publicado, né, um livro dela com o professor Michel Missi, Carolina Grilo e César Teixeira, né, que chama Quando a Polícia Mata. E aí, esse material, né, por um lado, ela tinha uma experiência de pesquisa imensa, né, que passava também pelas PIPs, né, pela investigação burocrática desses casos de homicídio, né, mas não tinha contato com os familiares de vítimas, né? E aí, o que a gente fez foi uma fusão entre a minha trajetória de pesquisa e interlocução política com a trajetória de pesquisa dela para construir esse roteiro do filme, né? E, é claro, a gente teve que atualizar informações, né? O registro nesse meio de caminho, um registro que surge na época da ditadura militar, né? Lembrando aqui o início da fala da professora Jaqueline, né? O auto de resistência também foi lavrado pela primeira vez durante a ditadura militar, né? Existia um grupo que era chamado o Grupo dos 11 Homens de Ouro, né? Que era uma espécie de BOPE da época, que, quando cometeu, né, um homicídio durante uma atuação, retornou para fazer o registro do que tinha acontecido e a primeira versão contada daquele fato é que a polícia atirou para se defender daquele criminoso que foi atingido, né? Então, a partir desse registro, que data da época da ditadura militar, enfim, se abriu uma portaria, né? Teve todo um manejo também burocrático, né? Dessas legislações que controlam também a atuação policial, para que a possibilidade de registrar um homicídio decorrente de intervenção policial como auto de resistência fosse possível, né? Depois teve uma recomendação, né, no ano de 2013, do CDDPH, extinto CDDPH, né, quem estava à frente era a ministra Maria do Rosário, uma recomendação para que as secretarias de segurança de cada estado, né, impedissem que esse registro continuasse a ser feito. Então, alguns estados passaram a utilizar, desde então, né, a morte decorrente de intervenção policial, mas em várias delegacias, ainda até hoje, a prática é auto de resistência na capa do inquérito, né, que se abre. Então, o documentário traz não só essa parte que, para nós, que não somos operadores do direito, né,
aquilo aparece como um bastidor, é muito pouco acessível, né? Toda essa parte do judiciário, como que esses casos, depois registrados, se encaminham e chegam até um tribunal de justiça, né? Então, a gente conseguiu filmar dentro das varas as audiências e acompanhando também a atuação dos familiares, né, em determinadas situações. E foi possível atualizar informações de pesquisas antigas que a gente já tinha feito. O que eu acho importante, né, é perceber como que algumas práticas elas se atualizam, né? E aí é isso, não dá para entender uma diminuição dessa violência. Ao contrário, o que a gente percebe é uma atualização dessas tecnologias de controle. Eu acho que quando a Jaqueline fala dos equipamentos, né, é muito importante a gente também olhar para esse lado, porque se a maneira de utilizar um fuzil ou um outro armamento que chega, né, é tão determinante para essa atuação, tem outras coisas que não são ensinadas, que não vão aparecer escritas em protocolos de orientações, né, para esses agentes, mas como você falou, Silvio, a porta arrombada não deixa de fazer parte de um cenário de chacina, né? O uso desse coturno, né, para arrombar a porta, ou o cano do fuzil, né, que entra por fora da casa da moradora e mexe a panela de feijão que estava no fogão, como se fosse uma colher de pau. E essa denúncia é uma denúncia que fica espremida entre esses dados de homicídio macro, né? Mas essa parte, né, de uma denúncia que me foi feita durante pesquisa, isso também é parte dessa rotina que permite que as chacinas ocorram, né? A invasão das casas, o assédio às moradoras durante as revistas, né? Os estupros de moradoras que são perpetrados por agentes das polícias, né? Tanto civil quanto militar, e também por soldados do Exército, né? Essa parte também da institucionalização da vingança, que precisa ser discutida, né? Teve uma questão de facção, porque aí é um cenário diferente, de fato, muito diferente do cenário de São Paulo, né? Quando a gente pensa Rio de Janeiro e outros estados que têm facções em disputa, né? Qual é a relação também que se estabelece a partir de forças e determinados batalhões policiais com essas facções? Tudo isso vai interferir, né? Então, não dá para imaginar esse cenário sem discutir os equipamentos, sem entender que o Caveirão, por exemplo, é trabalhado como uma unidade móvel de tortura. Então, assim, onde isso é ensinado, né? E isso continua sendo feito, né? Como quem ensina quanto deve valer um aluguel de Caveirão para uma facção X ou Y, né? Quem ensinou que é possível colocar moradores dentro de uma viatura, vendados, rodar com esses moradores, mesmo que nenhuma agressão física, mesmo que esse morador não tome um soco, o que é muito difícil, né? Não tome pelo menos um tapa na cara, o que também é muito difícil, não seja xingado, o que também é muito difícil, colocar ele dentro de uma viatura policial, vendado, e ficar horas rodando pela favela, e depois soltar em algum lugar, esse tipo de terror, isso é tortura, né? A gente precisa nomear também. Ele não vai ter nenhuma marca, então, se ele quiser fazer uma denúncia, vão fazer um exame de corpo de delito, ele não vai ter nenhuma marca e ele viveu uma experiência de terror terrível, né? Isso é ensinado no protocolo escrito? Imagino que não. Mas isso é passado, né, de alguma maneira, para essa atuação nesses territórios. Então, acho que discutir o que não está escrito também é muito importante, né? Olha, eu estou achando extraordinária essa conversa. Nós poderíamos ir muito mais fundo, mas nós já estamos chegando no limite do nosso tempo, né? Então, passa rápido o papo, né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês duas e ver, assim, com uns 2 minutos para cada uma, para a gente fechar o nosso programa com essa pergunta,
né? O que é que democraticamente é preciso fazer? Tem gente que propõe a extinção da polícia militar. Tem gente que propõe outras coisas. E a gente percebe que nessa relação criminosa de atuação nas favelas, você tem uma aproximação e uma mistura com milícias também, com os traficantes, quer dizer, fica uma coisa que não tem nada de ético, democrático ou de buscar garantir a democracia, os direitos e a ordem, né? Quer dizer, o que é que a cidadania pode fazer frente a essa situação que hoje, eu não tenho certeza do número, mas eu acho que são mais de 700 mil policiais militares, não é isso? Então, eu queria começar dessa vez com a Juliana e depois passar para a Jaqueline. Juliana, você tem 2 minutos, por favor. 2 minutos é nada para a gente responder a isso, mas eu vou tentar ser breve, né? E aí ser breve e afirmar que algo que eu sei que é ainda complicado de se afirmar. Eu sou a favor do fim das polícias, né? Eu entendo que a gente precisa discutir isso seriamente, né? Eu não estou falando que é algo para a semana que vem, a gente sabe que não é, mas eu não acredito na reforma das polícias, eu não acredito em formação nem em curso de direitos humanos para policiais, né? Não acho, por tudo que vejo, por tudo que acompanho há mais de 15 anos nessa trajetória de pesquisa, não acredito nisso. Então, eu acho que a gente precisa, de fato, encarar esse debate sem achar que isso é uma utopia ou uma cloroquina da esquerda, como foi dito recentemente por uma pesquisadora que eu respeitava muito até esse momento. E assim eu me despeço, né? Muito obrigado. Vamos lá para a Jaqueline, então. Bom, independente de a gente concordar, as polícias estão aí, elas têm uma força política extremamente importante hoje, né? E nós temos que trabalhar, vamos dizer, com o cenário aí dos próximos anos, né? No sentido de colocar, vamos dizer assim, freios e contrapesos à ação da polícia, né? Então, de fato, criar uma formação que depois não vai ser colocada, né, na prática por meios de supervisão, né? Eu acho que isso também vai cair numa fantasia, né? A gente ensina uma coisa bonita, mas aí quando vai para a prática, né? Essa prática vai ser ocupada por um currículo oculto. Então, eu acho que nós temos que trabalhar hoje, né, fundamentalmente, muito rapidamente, com protocolos de ação operacional vinculativos, né? Então, os ministérios públicos teriam que assumir a sua posição, né? E as investigações desses abusos teriam que respeitar esses protocolos, né? A gente teria que trabalhar com uma diversificação dos quadros dos policiais, enfim, né? Policiais negros, policiais mulheres, e principalmente discutir publicamente modelos de policiamento, né? Os modelos diferentes disso que existe, né? Como que a gente poderia proporcionar segurança pública para uma sociedade democrática, né? E passar a trabalhar com esses modelos, quer dizer, o modelo do policiamento ostensivo e esse modelo da guerra, né? Ele já mostrou, né, o seu potencial nefasto, né? Ele já mostrou que ele é uma forma de necropolítica, né? E sem dúvida isto tem que acabar o mais rápido possível, né? Então eu acredito que nós vamos continuar convivendo com organizações policiais, porque, né, nós estamos muito longe desse objetivo, né? E essas organizações policiais, elas têm que ser pautadas por princípios, né, de legalidade e profissionalismo, né? Então, eu acho que hoje a nossa pauta de cobranças, né, ela tem que ser feita com um monitoramento, transparência, né, e um monitoramento cidadão, né, daquilo que faz a polícia, né? Então, acredito que os governadores têm um papel muito importante também a desempenhar aí, né? E quando os governadores decidem desempenhar esse papel, isso, né, curiosamente, tem efeitos muito até surpreendentes para o momento, né? Olha, gente, eu queria agradecer muito a Jaqueline Signoretto e a Juliana Farias pela excelente conversa que nós tivemos e agradecer também a você que está nos assistindo e dizer que semana que vem tem mais. Muito obrigado.